Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, possa envolver a todos nós. É uma alegria poder voltar à casa de Maria de Nazaré, trazendo um abraço lá da nossa casa de Nair Cruz, casa com a irmã, pode-se dizer assim, né? Tivemos lá ampliando também tanto tempo essa nossa atividade de divulgação da doutrina espírita. É uma alegria muito grande podermos retornar também a esta que é talvez uma das mensagens mais importantes e intrigantes também do nosso Evangelho de Cristo, quando ouvimos esta recomendação: ide e pregai. E é importante voltarmos um pouco no tempo e entendermos de onde sai essa expressão. A doutrina espírita traz-nos também orientação a esse respeito. Vamos aqui falar do nosso querido irmão Erasto, uma mensagem intitulada Missão dos Espíritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que nos tem assim dado muito o norte dentro daquilo que nós precisamos fazer. Costumo dizer às vezes para os meus alunos que ficamos sempre buscando um roteiro. Eu preciso de um roteiro para saber como eu tenho que fazer essa atividade, aquela atividade. E se você quer saber o que tem que fazer enquanto espírita, leia Missão dos Espíritas, que o espírito Erasto, trarei aqui algumas considerações nesta manhã, mas é uma mensagem de uma importância muito grande para nós espíritas. Está no capítulo 20, repetindo, trabalhadores da última hora. E compreendemos que somos os trabalhadores da última hora porque não são aqueles que vão trabalhar menos, mas aqueles que vão ter que se ocupar para mudar, inclusive, a psicosfera, o pensamento e a orientação do mundo que nós estamos vivendo. A própria parábola, quando Jesus nos conta, o trabalhador da última hora, ele chega no finalzinho, recebe o mesmo salário, mas tem a sua responsabilidade, não significando com isso que aqueles que chegaram primeiro não tinham, mas aqueles que chegaram por último terão que dar conta do serviço que muitos não deram desde a manhã daquele dia. Então, quando nós falamos trabalhadores da última hora, não há vantagem nenhuma em trabalhar pouco e ganhar muito. Muito pelo contrário, nós vamos ter que trabalhar muito para ganhar o mesmo tanto que os outros que nos antecederam não conseguiram dar conta da tarefa. O espírita mais ainda, porque tem a missão, entre outras, de proclamar a vida, de determinar que de fato ela continua após o processo da desencarnação e que a morte não é senão o fenômeno mais natural da vida, pode-se assim dizer. Então, é preciso retornarmos a uma manhã de domingo também, que para muitos naquele momento era uma manhã de muita tristeza. Era o terceiro dia seguido após a crucificação do nosso querido mestre. E era natural que aqueles que estavam mais próximos dele, naqueles instantes, encontravam-se desesperados. E a palavra desesperado é importante, né? Entendemos o que ela quer dizer. Desesperado é aqueles que não têm esperança. Por quê? Ele estava com eles até a noite daquela quinta-feira anterior. E naquela mesma noite celebrou com eles a Santa Ceia. Naquele dia, ele mostrou como deveria fazer. Cingiu-se, né, com uma toalha em torno de si, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos, mostrando-lhes como cada um daqueles que estavam ali deveria também fazer. E aquele que desejasse ser o primeiro, que fosse o último, né, de todos. E ele fazia aquilo para dar provas de que somente a solidariedade e a cooperação seria a saída para os problemas que viriam mais à frente. Ele estava reunido com os seus 12, até que Judas deu conta de que estava na hora de sair e resolver as suas questões, e o próprio Cristo pediu que fosse à rua e buscasse mais vinho e pão, para que pudesse continuar com a ceia. E não era à toa e não era por acaso que na saída de Judas então é que ele começa a fazer
aquele discurso de despedida que está registrado no Evangelho de João, a partir do capítulo 14. Era o momento em que Jesus recomendava, pode-se dizer, as últimas orientações para todos aqueles que ali ficassem e que continuassem, dessem continuidade ao seu trabalho. No dia seguinte, ou melhor, naquela mesma noite, o Cristo fora preso, foi levado a Pôncio Pilatos e conhecemos o seu destino naquela sexta-feira terrível, quando da sua crucificação. Então, na manhã daquele domingo seguinte, como eu falei, as esperanças estavam todas encerradas. Podemos imaginar que havia ali um misto de todos os sentimentos negativos que uma pessoa pode ter. Primeiro, a falta de um amigo querido. Quem de nós já não sofreu, né? Mesmo que entendamos as questões espirituais, mesmo que compreendamos a continuidade da existência, nós sentimos a ausência física de qualquer um amigo nosso querido que já tenha partido. E pode-se dizer assim, com todos os respeitos aos nossos amigos, mas não era qualquer amigo que tinha partido, era Jesus. Então não era só o amigo que partia, ia embora também a esperança de um povo que vinha há mais ou quase 2000 anos, fugindo lá da escravidão do Egito, fugindo da escravidão das doutrinas pagãs, fugindo das perseguições de governos. E não estava diferente que naquele momento Roma estava ali com caprichos, né, de crueldade, pode-se dizer, mas o pior ainda estava por vir, esse aqui é o fato. Então, imagina você passando isso tudo na sua cabeça, o desânimo, e se ele era o rei e tinha vindo trazer a tal da libertação, meu Deus, mas como pode? Foi preso, açoitado e pendurado numa cruz. Então os sentimentos, pode-se dizer, eram os piores possíveis. Mas lá estava Maria de Magdala, e essa é uma companheira e tanto, né? Pode-se dizer. E ela entendia que naquele dia era preciso levar flores, né? Era muito comum passar óleos nos corpos após a morte, para que aquele corpo pudesse. Era um processo natural de mumificação que eles costumavam utilizar naquela época. Então juntou ela e mais 2 mulheres e foram até aquele jardim onde o Cristo onde haviam sepultado o corpo de Cristo. E no caminho elas conversavam, como é que nós vamos fazer para remover aquela pedra grande, né, que foi colocada na entrada do túmulo. Era uma forma de fechar. Quando a gente ouve as passagens aí que falam que os cristãos, eles conversavam dentro dos túmulos, a ideia de túmulos que nós temos hoje é diferente daquela época, né? Não é um túmulo pequenininho hoje que cabe só o corpo, eram covas, né, que eram semi-cavernas, né, abertas nas paredes, e ali eles davam um jeito, sepultavam ali dentro. Lembramos da gravura do próprio Lázaro, né? Lázaro estava dentro de uma dessas sepulturas, removeram a pedra e saiu Lázaro lá de dentro e tal. Então naquele instante elas ficavam perguntando, meu Deus, como é que nós vamos fazer para demover aquela pedra? E aí no caminho elas observaram à distância que a pedra estava demovida. E elas pensaram, mas quem pode ter feito isso, né? E aí perceberam que estava ali um homem que parecia ser o jardineiro, responsável por aquele espaço. E no entanto, né, quando elas prestaram atenção, de fato, em especial Maria de Magdala, e aí podemos sentir o toque que vai no coração, ela percebeu que aquele que estava ali falando com elas não era um jardineiro, não era um anjo do Senhor, mas era o próprio Jesus de Nazaré, ressurgido, mostrando e dando-nos a confirmação mais espetacular, que a vida ela continuava. Naquele instante, então, agora invertemos todos os sentimentos, todos aqueles de desesperança, de falta de cuidado, de preocupação com o futuro, já que o mestre não estava, se inverteu. E aquela mulher, conta-nos o evangelista Marcos, saiu em disparada, porque o próprio Jesus teria dito para ela, vai e anuncia aos outros que eu estarei com eles. E o que era mais interessante, ou talvez natural,
é que os discípulos não acreditaram de pronto naquele primeiro momento. E aí ele havia de apresentar-se para 2 outros homens ainda no caminho de Emaús, 2 camponeses que retornavam também daquele episódio tristes, cabisbaixos, porque conheciam também ao Mestre Jesus e encontraram nas encruzilhadas da vida com um homem que seguia também naquela mesma direção. E ali a conversa foi se inteirando, e aquele homem perguntava para aqueles outros por que eles estavam tristes, e eles perguntaram: ora, mas você não está aqui, né? Não sabe dos acontecimentos desta última sexta-feira? Não sei o que houve. E era o próprio mestre que caminhava com eles. Só depois, na terceira vez, então, comunicando que também mais tarde estaria com eles em Nazaré, ele então se reúne numa sala fechada e começa então, junto com os seus 11 discípulos, começa então a prepará-los para aquilo que viria. Mas antes, ele já os havia recomendado que era preciso ir a todas as cidades, a todas as casas, a todos os lares, levar a boa nova. É daqui que vem a expressão ide e pregai, anunciai a todos os povos e a todas as criaturas. Esta que é a expressão. Talvez só João é que tenha pregado a todas as criaturas, né? Que João pregava para a natureza. Quando ficou preso lá na ilha de Patmos, ele pregava para os peixes, né? Para os pássaros. E aí depois vem mais tarde com o Francisco de Assis e vê essa interação junto com os animais. Então, ide e pregai a todos os povos e a todas as criaturas. E ele antes havia recomendado que estivesse em todas as casas e em todos os ambientes, e onde chegasse, desejasse que a paz estivesse naquele ambiente. Já de antemão mostrando de que o seu reinado não era um reinado de imposição, como todos aqueles outros que o antecederam. E ele dizia mais: entre naquela casa e deseja naquela casa a paz. Se a casa for digna da tua paz, a paz ficará e retornará para vós os melhores sentimentos e as melhores vibrações. Da mesma forma nas cidades. Mas se porventura, se aquela cidade não for digna da tua paz e aquela casa também não for, saia de lá, retira-se e não esqueça, uma recomendação muito interessante: sacuda inclusive o pó das sandálias, ou seja, não fique nem com a poeira daquele local, porque ele não é digno de receber a sua paz. Então, aquele ambiente que será digno de recebê-la, que receba, e ali você receberá de volta. Então, o ide e pregai era a primeira recomendação que Jesus estava fazendo para os seus discípulos pós a sua ressurreição, o seu ressurgimento, mostrando-nos várias coisas, mostrando-nos que a vida continuaria e que a tarefa também não poderia parar. Talvez para alguns discípulos naquele momento, e Pedro é mais emblemático nesse sentido, porque Pedro é muito de todos nós. Quando nos sentimos ameaçados, às vezes nós nos esquivamos, mas quando somos provados na fé, nós colocamos ela em execução. O mesmo Pedro que negará Jesus 3 vezes, mais tarde, com o desenvolvimento da sua fé, que era tamanha, capaz de que a sua sombra, por onde passava, se tivesse algum doente caído no chão, era capaz de curar. Pedro já passou a curar depois do final da sua vida aqui material, sem mesmo querer curar. Tamanha era a irradiação de fé e de amor que aquele homem conseguiu desprender-se. Se Jesus tivesse abandonado naquele momento lá, das 3 vezes em que negou a Jesus, teria perdido um grande companheiro. Mas como Jesus conhece todas as almas, conhece cada um de nossos corações, naturalmente sabia que Pedro, na hora que tivesse que colocar em prova os seus conhecimentos, a sua capacidade, assim o faria. De tal modo que passou a ser o grande líder, inclusive, daquela pequena comunidade que se iniciava como os cristãos, ou os primeiros cristãos, também chamados cristãos primitivos. A passagem nos diz assim:
Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido acima do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que perseguiram. Essas são as palavras registradas por Marcos no capítulo 16. E daqui podemos depreender várias informações. A questão, por exemplo, do acesso a expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, tomarão bebida alguma coisa mortífera e não os alcançarão. Aqui sempre aquela bela linguagem figurada que Jesus nos concedeu, nos mostrando que não haveriam desafios para aqueles que seguissem as suas palavras. É isso que ele quer dizer com isso. Desafios aconteceriam porque a preocupação não deveria estar na porção material do nosso corpo físico, mas naquilo que a propagação daquela mensagem traria para nós. Mais tarde, podemos até ver que o próprio Saulo de Tarso, convertido a Paulo, vai fazer este trabalho, vai enfrentar todo o poder estabelecido, inclusive daquela época, e não vai temer a morte. Era isso que esta mensagem queria dizer. E também dizendo que todos aqueles que assim o fizessem e assim o realizassem, estariam cumprindo a vontade de Deus. Todo aquele que fizer, e seguir a vontade do Pai, todo aquele que fizer aquilo que eu vos disser, estará fazendo a vontade do Pai. Então, o ide e pregai era a recomendação que Jesus estava dando naquele instante. E muitos dali, na sequência, segundo a narrativa que continua no Evangelho, nos 4 Evangelhos, Jesus ficaria ainda durante 50 dias se manifestando para um ou outro, na maioria das vezes para o grupo de discípulos. E todas as vezes que ele se manifestava, ele apresentava novas instruções, novos procedimentos. Ia falando para cada um deles, ou recordando tudo aquilo que tinha sido dito. Porque para muitos fica a impressão de que Jesus ficou muito pouco tempo na terra. De fato, na sua vida pública foram 3 anos, segundo as narrativas evangélicas. Durante 3 anos ele selecionou aquele grupo dos 12, viveu por um tempo com aquelas multidões, com aqueles povos, e cada vez, a cada fala, a cada palavra, a cada instrução, a cada orientação que tivemos acesso, porque não sabemos a quantidade de tantas outras coisas que Jesus falou. E às vezes nós pegamos os evangelhos e ficamos assim, meu Deus, mas isso aconteceu num longo espaço, de 3 anos, somente isso? Certamente que não foi. Porque talvez não coubessem, ou talvez foram retirados, ou talvez não incluíram as outras passagens. Mas durante 3 anos, Jesus deu conta de lançar uma semente que provocaria todo o mundo depois da sua passagem. E era tão inteligente que não sabia que o momento da sua crucificação se aproximava e que ele precisaria de colaboradores. Se não tivesse colaboradores, não daria continuidade àquela tarefa. Por isso é que as instituições religiosas, da mesma forma, devem ser pontos de congregação de corações que tenham o mesmo sentido, a mesma direção. Porque nós somos hoje os novos pregadores, os novos propagadores da palavra de Jesus. Então, o ide e pregai é mais atual do que nunca. É mais atual porque precisamos levar aos corações aflitos tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E quando nós falamos o ide e pregai, não precisamos levar a pregação do modo tradicional, pode-se dizer assim, de ficarmos levando, olha meus irmãos, é chegada a hora da conversão. Talvez pelos nossos hábitos,
pelos nossos modos de ser, pelo jeito de levar as coisas nesta vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, naqueles locais onde somos convidados a colocar a nossa opinião. Se ali tivermos uma atitude pacificadora, uma atitude de elevação, de respeito ao próximo, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. A pregação não se dá somente, meus irmãos, por decorar este ou aquele versículo e ficar repetindo ele várias vezes, aonde quer que estejamos. Talvez seja mais importante vivenciarmos aqueles pequenos lembretes, pode-se dizer, que Jesus nos dá cotidianamente, e assim então talvez estejamos fazendo um trabalho muito maior do que ficar repetindo este ou aquele versículo ao Deus dará. Por quê? A intolerância religiosa está campeando pelo mundo novamente. Então o ir de pregar, e para alguns pode-se dizer assim, introduzir na cabeça das pessoas a sua crença, a sua fé, e às vezes de uma forma ainda buscando através do medo. Muitos ainda pregam através do medo. Olha, se você não se converter, se você não aceitar essa ou aquela doutrina, você queimará no fogo eterno. Por quê? Não estará de acordo com as Escrituras. Isso é muito perigoso, porque vemos a grande dificuldade que ainda nós, nesses tempos atuais, temos em conviver uns com os outros. O problema é que o planeta está dando sinais já de inchaço. Assim, segundo a Organização Mundial, nós estamos aí até 2039 com o risco de chegar a 9 bilhões de habitantes nesse planeta. E se chegarmos neste número, a luz vermelha vai se acender e os povos terão que se conversar. Porque teremos que cuidar da alimentação, teremos que cuidar da água, teremos que cuidar do nosso oxigênio. Porque sem esses 3 elementos, a vida nesse planeta não será possível. E aí é uma preocupação, inclusive é uma proposta internacional encaminhada pela ONU, que é chamada Agenda 21. Estamos preocupados em não concluirmos de forma natural esse século que estamos vivendo. Nós temos que tomar uma decisão. E se nós ficarmos presos às questões religiosas, nós vamos ter muito problema. Então, é preciso que as religiões voltem-se para a humanidade, compreenda as diferenças e possa trabalhar naquilo que for mais comum, que é a paz e a organização mundial. É isso que nós temos que focar. Então, o ir de pregar hoje é chamar a responsabilidade todo aquele que se diz religioso. Quando nós falamos religioso, todos nós nos incluímos, todos aqueles que têm uma religião, que têm um pensamento, porque a ideia da religião é a libertação e não a escravidão. Moisés não tirou o povo lá do jugo egípcio para viver a escravidão, não foi essa a proposta. Jesus não vem trazer essa nova proposta, essa nova revelação para que fôssemos todos subjugados, não foi para isso. Embora o cristianismo tenha sido institucionalizado lá pelo seu 3º século de existência, não foi também para ser um motivo de perseguição. Se a perseguição aconteceu por causa dos homens, e é isso que nós temos que dividir na nossa mente. E aqueles que são céticos, que às vezes nós vimos aí nas redes sociais posicionando que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, que Deus não existe e tal, é porque tem uma formação, ou tem uma interpretação, visualização de um Cristo e de um Deus que foi humanizados, no sentido de que tem ali a sua parcialidade, é um Cristo que só é para aqueles que são a favor dele, são contra dos outros, porque nós temos uma visão, meus irmãos, do mundo ocidental. O mundo oriental pouco conhecemos. E Jesus não vai querer que os irmãos orientais também vivam bem? Porque lá no Oriente são poucos os núcleos de cristianismo. São várias outras religiões, o islamismo está forte naquela região também. Então existe outro contexto, outras realidades diferentes daquela que nós vivemos do lado de cá do mundo. Então não podemos julgar
que só o lado ocidental vai se salvar, porque acredita em Jesus Cristo. E quando observamos que tantos outros companheiros, né, que nasceram naquelas regiões e que têm pensamentos que não são, pode-se dizer, cristãos na raiz, né, mas são no contexto, na realidade, como é o caso do Buda, né, e tantos outros líderes religiosos, o próprio Gandhi. Quem é que não reconhece em Gandhi as ações de um humanista, de alguém que está preocupado com a humanidade, que fora também perseguido, né, a Índia lá sob o jugo inglês, e ele não entendia por que os ingleses, né, massacravam tanto eles. E aí, com todo o sacrifício, foi lá para a Inglaterra estudar direito, para entender a legislação daquele povo e tentar entender por que eles agiam daquela forma. Volta para a Índia e começa todo um trabalho de mostrar para a humanidade que a escravidão não era mais concebida. E aí, se não temos mais, ou pelo menos declaradamente, direto, pelo menos em boa parte dos países do mundo, esse processo de escravidão, nós temos hoje a escravidão religiosa. Aqueles que não entenderam, por exemplo, que Jesus, quando disse, não vim trazer a paz, mas a espada, e aí ficaram só com a parte da espada. Esqueceram que Jesus está dizendo antes, né? E ele mesmo diria que a paz que o mundo, né, que ele desejava, não era a paz que o mundo podia nos dar. Porque não vai ser possível, pelo menos por enquanto, vivermos aquela tranquilidade, né? Que ele vai comparar ao Mar Morto. As águas são serenas, né, tranquilinhas, mas o fundo é repleto de podridão. Porque não tem, o Mar Morto é extremamente salgado, né? Por isso que ele é chamado Mar Morto. Não tem vida lá dentro. Mas quando você olha aquele espelho bonito, né, assim, ficamos imaginando aqui, né, aquele marzão assim bonito, mas por baixo, por dentro não tem vida, porque a quantidade de sal é tão grande que a vida não consegue viver ou dar continuidade ali dentro. Então, da mesma forma, não podemos ser nós. Nós não podemos ser bonitos por fora e feios por dentro. Às vezes somos feio mesmo por fora, e bonito por dentro às vezes. Essa é que é a realidade. Então, quando Jesus fala ide e pregai, ele também nos dá esta missão nos dias atuais. E como nós vamos fazer isso? Erasto é quem nos socorre. E é interessante, uma curiosidade desse capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que Kardec não faz nenhuma citação nesse capítulo, que é muito comum nós vermos lá. Inicia com um trecho do Evangelho de algum dos evangelistas, vem os comentários de Kardec e depois instruções dos Espíritos. Neste capítulo, Kardec nem coloca a mão nesse sentido de escrever alguma coisa. Ele pega lá o trecho que vai falar da parábola dos trabalhadores, conta como é que foi e já entra com as mensagens dos Espíritos. E é Erasto que vai nos falar e nos chamar a atenção para nós espíritas. Porque também assim, alguns espíritas acham que porque já sabem que vão reencarnar, resolvido o problema do mundo. Acham que o fato de eu saber que a vida continua já está resolvido o problema do mundo. É preciso então viver como quem sabe de fato que a vida vai continuar. E não é prêmio, gente. Às vezes as pessoas falam assim, se eu não conseguir nessa, eu vou para outra. A gente já está cansado de ouvir isso, né? Se não conseguir nessa, eu vou para outra. Mas não é um prêmio que você está recebendo, não, filho. Não é como assim, você é um eleito, escolhido, e você vai ter direito à reencarnação. Isso é uma lei divina. Todos nós teremos direito à reencarnação. A diferença é que como será a sua próxima reencarnação? Onde você estará? O que você ocupará? E aí os Espíritos vão nos dizer que a nossa próxima vida estará em função da nossa vida atual. E por isso que tem gente que dorme tranquila, eu não vou preocupar agora, porque eu já tenho outra mesmo. É como aquela pessoa que tem um trabalho e pode pensar assim, não, eu já tenho meu trabalho garantido, então não preciso fazer muita coisa não, que no final do mês vem o pagamento. Não é assim? E antigamente nós falávamos que era assim, 15,30, o negócio é 15,30. Uma empresa que eu trabalhei, o pessoal fala, gente, o que importa é o 15,30. E aí 15,30 era 15 a antecipação do salário, dia 30 o restante do salário.
Então as pessoas só trabalhavam em função do 15 e 30. E aí, na vida espiritual é diferente. Não é porque eu sei que eu terei lá, né, uma outra existência que eu vou, por exemplo, esquecer das coisas que eu preciso fazer nesta. E eu falo sempre, o ser espírita não tem nenhuma vantagem, muito pelo contrário, tem mais responsabilidade. Eu sei que eu vou reencarnar, então não der certo agora, depois a gente faz. O problema é onde será esse depois. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque muita gente fica assim, porque eu vou desencarnar e vou lá para a colônia não sei das quantas, colônia não sei de quê, aí tem um medo danado de desencarnar e ir para o umbral. Para o umbral nós já estamos, gente, né? Nós já sabemos que a coisa começa bem rasteira aqui no plano físico e se estende até os mais elevados, o que na antiguidade os místicos chamariam de sétimo céu. Não é nada mais, nada menos do que as esferas mais elevadas, mais distantes do planeta que nós sabemos. Vamos ver nosso lar, por exemplo, nessas bordas, nas saídas do umbral, de uma condição ainda apegados às questões materiais da Terra, mas já com caminhos para colônias mais elevadas. E aí ficamos preocupados com isso e esquecemos da nossa outra reencarnação, que pode ser em países que, por exemplo, não admitem o cristianismo. Então, como é que nós vamos viver, nós, espíritos que vivemos nesta existência, com pensamentos cristãos, com pensamentos de reencarnação, e vamos, por exemplo, reencarnar num país muçulmano? Como é que nós vamos fazer? Ou que eu tenha trabalhado e aqui nesta vida explorado ao máximo a questão da vaidade, aí reencarna lá no muçulmano e vai ter que viver, se for mulher, de burca durante muitos anos. Como é que eu vou conviver com essa dificuldade? Naturalmente que vai haver uma grande crise espiritual. Então é essa preocupação que eu estou falando. Não é saber que eu tenho outra vida, é saber como será esta outra vida. Então, ide e pregai é exatamente compreender a mensagem do Cristo e viver. É fácil? Não, porque requer renúncia. Seguir ao Cristo requer renúncia, todas elas. É renunciar às vezes até posicionamentos políticos que você gostaria de ter, mas que não pode ter, porque você hoje tem uma consciência política, né, que vai além da questão partidária. Porque o que nós precisamos hoje é de alguém que resolva o problema da humanidade, das sociedades mais carentes. Se ele é da direita, se ele é da esquerda, se ele é do pé, da cabeça, isso não vai nos importar. Nós precisamos hoje de alguém que cuide dos que estão mais necessitados, que tenha ética, que tenha responsabilidade. Ele é azul, ele é preto, ele é vermelho, ele é amarelo, não interessa. O que nós precisamos hoje é de alguém que tenha seriedade e compromisso com os mais aflitos e com os mais necessitados. Erasto então vai nos falar, ele diz assim, ele inicia a mensagem dizendo: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai os temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Ele já começa nos colocando na responsabilidade. Quando ele fala essa tempestade que assola o velho mundo, é todo o velho pensamento a respeito da crença e da religiosidade. O Espiritismo traz-nos de volta a palavra de Jesus e reforma o conceito de religião. Porque também não podemos ter a pretensa ideia de que, estando na religião, estamos religados novamente com Deus. Porque essa ideia de religar também é interessante. É que na Idade Média, nós sabemos que era inclusive conhecida como a Idade das Trevas, o homem havia se afastado de Deus.
O homem estava buscando, através da violência, inclusive pela própria propagação do Evangelho de Jesus, como eu falei, ficaram só com a parte da espada, e de repente era preciso fazer com que o homem voltasse a perceber as coisas de Deus, né? Vem aí o renascimento, o renascentismo, né? Em que a ideia da própria arte era mostrar a divindade, destacar o belo, aquela coisa toda, e ali começa então o homem com essa ideia do religar-se a Deus, ao Criador, como se nós tivéssemos a capacidade de nos desligarmos de Deus. É isso que é interessante refletir, porque nós não temos como nos desligar do Criador. Nós somos a sua criatura. Como é que eu posso? Um filho pode detestar um pai, não honrá-lo, fazer todas as coisas, mas os vínculos que os ligam, isso não tem como ser destruído. Da mesma forma, somos nós em relação ao Criador. Então a ideia da religião não é para eu me religar com Deus, é para eu religar também com os homens e com a responsabilidade que nós temos dentro dessa tarefa. Quando ele fala velho mundo, não é só o velho mundo da Europa que estava sendo sacudido com uma nova proposta, mas o velho mundo das coisas que estavam presas em bases muito frágeis. Era a casa construída sobre a areia que Jesus fala para nós. Os conceitos de religião, religiosidade, a ideia de Deus, de Jesus Cristo no século XIX estavam totalmente conturbadas. E era assim, ou você estava do lado da igreja, ou você estava do lado da ciência, que é uma outra coisa. Não houve um tratado da ciência que dissesse assim: nós temos que viver separados da religião. O problema é que a religião não admitia o que a ciência estava descobrindo, porque contrariava os dogmas estabelecidos. Então eles não poderiam aceitar. E nós sabemos, né, como foi lá a luta para Galileu Galilei mostrar que não era a Terra o centro do universo, mas o Sol. Ele que foi sacrificado por conta disso. E naquele redemoinho de grandes mentes, né, que surgiram naquela época, eles superaram as crenças para que mostrassem para toda a humanidade que havia muito mais do que simplesmente aquilo que estava registrado nos livros sagrados. Era preciso compreender as mensagens subliminares que estavam ali e também identificar o que a ciência estava provando. Então não há um tratado de separação. O problema é que a ciência não pode seguir senão por um caminho seguro e da prova pela prova. Por isso que nós falamos que Kardec utilizou o método científico. O que ele fez? Ele observava, pegava uma mensagem, pegava outra mensagem, e aí usou o princípio universal do conhecimento, né, dos espíritos, onde várias mensagens traziam o mesmo sentido. Então ele recuperava cada trecho daquelas e trazia uma resposta, por exemplo, a uma das questões, ajudou na construção de todas as outras obras da codificação. Tudo porque teve o bom senso de olhar cada uma daquelas mensagens e fazer a divulgação delas a partir do momento em que elas se comprovavam. Kardec não utilizou uma mensagem apenas, ou um conjuntinho pequeno de mensagens para fazer a codificação. Foram muitas mensagens. Então, quando Erasto nos chama a atenção de nós hoje somos os novos missionários, somos os novos propagadores da mensagem cristã, somos convidados a uma mudança de atitude. E mudar de atitude, às vezes, é mudarmos de hábitos milenares. Por isso que eu falei da responsabilidade que temos enquanto espíritas. Se já sabemos que vamos reencarnar, que estaremos, sabe Deus aonde, cuidemos para que nesta outra existência possamos continuar, pelo menos, divulgando o Evangelho de Jesus. Então você quer dizer que Jesus pode, ou Deus, a espiritualidade pode te castigar e mandar para um lugar onde você vai ter problemas? Não é castigo, é reeducação. E como quase todas as crianças, a gente só aprende pelo processo da restrição. Quando você retira aquele benefício, né? Quando você fala para a criança que ela não vai mais usar o game, não vai poder mais jogar o videogame, não vai poder mais ficar na internet, restringe ele de alguma coisa que ele gosta, ele então vai entender que precisa mudar de atitude. Alguns, né? Não são todos. Da mesma forma,
com cada um de nós espíritos, que mesmo nos processos de restrição, não nos damos conta de que aquilo é para o nosso bem. Entender a missão de divulgação da doutrina do Evangelho de Jesus, é entender que esses processos de restrição na nossa vida, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os obstáculos que enfrentamos, é para dar prova de que temos fé naquilo que nos foi falado, naquilo que nos foi propagado, e não somos meros repetidores da mensagem de Jesus, porque repetidor de mensagem nós temos aos montes por aí, mas é preciso dar testemunho. E Erasto vai continuar aqui dizendo, e também nós encontramos muito isso em Emmanuel, nos falando que o sacrifício dos primeiros cristãos se deu através dos circos romanos, onde os companheiros eram lançados em ambientes repletos de feras, eram perseguidos, apedrejados, decapitados, crucificados até uma determinada época, porque a cruz passou a ser o exemplo, o símbolo da redenção, e todo mundo queria morrer crucificado, e Roma suspendeu a morte por cruz, porque o tiro saiu pela culatra. Porque quando crucificaram Jesus, e ali ele ressuscitou, e todos os que o seguiam queriam também crucificar junto com ele. Então, hoje, vai nos falar Emmanuel, nós não temos mais os círculos romanos, pelo menos não aqueles onde éramos lançados as feras. Pode-se dizer que os círculos romanos hoje são outros, e que as feras também são outras, talvez com dentes bem menores, do que aquelas da época, mas com uma língua ferina. E é esse que é o perigo. Então, aqueles sentimentos de perseguição, de ódio, de intolerância que nós estamos encontrando, das casas espíritas sendo assediadas por conta de outras doutrinas religiosas, que não admitem que cada um deve cuidar da sua fé, do seu caminhamento. Então, muitos desses irmãos vão ter muitas dificuldades na próxima continuidade, pode-se dizer. E a Kardec questiona as entidades superiores na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a última questão. Pergunta a Kardec: se não será possível a implantação do reino de Deus aqui na Terra? E os Espíritos respondem que sim, desde que aqui na Terra estejam espíritos em condições para receber o reino de Deus. Então, o ir de pregar hoje além de levar a palavra de Jesus, levar também uma atitude cristã, que independe de religião. É isso que as pessoas talvez não estejam compreendendo, que nós não precisamos pregar esta ou aquela doutrina, que nós precisamos é viver o cristianismo, e não é o cristianismo institucionalizado também não. Nós estamos falando daquele cristianismo primitivo, que estava lá atrás, em que o comum era distribuir tudo aquilo que se tinha. E aí temos o exemplo lá da Casa do Caminho, por exemplo, que recebia e acolhia a todos os viajantes, todos aqueles que estavam abandonados. Era onde aqueles que queriam escutar as palavras de Jesus iam para lá. Naqueles momentos, normalmente nos períodos noturnos, porque tinha que ser escondido, escutavam a pregação. Era o fortalecimento da fé. Era a compreensão de que aqueles também deveriam sair dali e ir pregar. E isso deu tão certo que nós estamos aqui hoje, dentro desta casa, rememorando todas essas coisas, porque foi esse o processo utilizado naquela época. As coisas eram faladas, a escrita era muito restrita. Então, por isso que nós vamos encontrar poucos escritos sobre tantas coisas que aconteceram naquele período. As cartas de Paulo, por exemplo, são extraordinárias, porque Paulo foi aquele que, uma vez estando diante do Cristo, se converteu e se transformou no maior propagador da doutrina espírita, do Evangelho de Cristo. Quando ele inicia as suas viagens, que não foram poucas, muitas, ele estava levando o pregai que Jesus tinha dito lá atrás para os outros discípulos. E é tão interessante que o encontro, nós sabemos, de Paulo e na verdade ainda Saulo, com Jesus, se deu com Jesus já
ressurgido, né? Pode-se dizer assim, na estrada de Damasco, uma também das mais belas passagens da história do cristianismo. Então é naquele momento, né, que Paulo está diante da luz do mundo, pode-se dizer, que era Jesus Cristo. Ele se converteu, e de tal forma que abraçou aquele processo e saiu pelo mundo daquela época, né, todo o entorno ali do Mediterrâneo, divulgando a palavra de Jesus, divulgando uma nova perspectiva, uma nova herança, um novo momento, uma nova história, e dizendo que cada um daqueles ali era responsável pelo seu destino. O Espiritismo vem tempos depois repetir tudo aquilo que Jesus falou e tudo que aqueles grandes colaboradores disseram naqueles primeiros momentos, de que era preciso vencer a nós mesmos para conseguirmos a vitória neste mundo, onde, como Jesus disse, teríamos muitas provas e muitas aflições. E de fato, estamos no mundo de provas e expiações, e elas ainda virão mais um pouquinho. Estamos nas portas estreitas. Quando Jesus nos falava isso, a gente não entendia o que era a porta estreita. É essa realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje, onde vamos ter que escolher e nos posicionarmos contra as injustiças, sejam elas quais forem, seja qual for, nós temos que nos posicionar contra. Isso é pregar o Evangelho. Em sendo chamado ao posicionamento, ter sempre, como eu falei no princípio, um posicionamento de paz. Pregar o Evangelho, aí aqui o Erasmo nos fala de proclamarmos o dogma, né, da reencarnação, a ideia da reencarnação, não pela reencarnação pela reencarnação, mas pela responsabilidade espiritual que estamos adquirindo pelo que estamos fazendo. Se o seu amigo, companheiro não compreende a reencarnação, não precisa falar com ele de reencarnação. Diga apenas sobre a responsabilidade que ele terá sobre o final da sua vida. Porque aqueles que entendem que com a morte tudo se encerra e que ele vai para o céu ou para o inferno ou ficará no purgatório, então diga para ele que se ele não fizer as coisas direitinho, ele vai para o inferno. É o entendimento que a pessoa tem. Ou vai ficar agarrado ali no purgatório sem saber o que vai fazer. Porque segundo a crença, só sai do purgatório aquele que conseguir alguém aqui, encarnado, que peça tantas quantas orações forem necessárias para aquele companheiro subir para o céu. E vamos vendo cada vez mais um céu esvaziado, porque não tem condições. Diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, o céu está cada vez mais vazio. Essa é que é a verdade. Neste conceito de completar a vida a partir da morte para esse ou aquele destino. Então, o Espiritismo nos fala da reencarnação, mas chamando-nos a preocupação com o nosso futuro. Precisamos replanejar as nossas existências. Precisamos pensar o mundo que teremos daqui para frente. Se desejamos voltar à Terra, convém deixarmos a Terra em condições de vida, né? Porque somos reencarnacionistas, mas de vez em quando jogamos o lixo na rua. De vez em quando jogamos o lixo no rio. De vez em quando, né, contaminamos o poço. De vez em quando vamos aí fazendo aquele fogaréu de final de semana, depois que a vizinha já lavou a roupa dela todinha, coitada, né? Está tudo esticado lá, aí vem o irmão, taca fogo. E aí vamos orar porque ele é nosso irmão, não é assim? Temos que ter tolerância. Então, observemos que mundo que nós desejamos ter. E muita gente não quer ir embora. Todo mundo quer ficar aqui no planeta, mas quer ficar na parte boa do planeta. Não é assim? Quem é que não quer morar ali, né? Voltar, reencarnar em Cabo Frio, né? Búzios, tá? Ficar ali pertinho da praia, aquele azul magnífico. Quem é que não quer? Né? Mas ninguém quer ir para o Nordeste, né? Lá para o sertão, 3 anos sem chover. Não é assim? E aí nós estamos preocupados com o destino no mundo espiritual. E esquecemos que ainda temos que voltar algumas vezes, talvez, neste planeta. E que planeta que nós estamos deixando? Ou que planeta nós vamos deixar? É assim? Aí nós falamos assim, temos que pensar no nosso planeta, né, no planeta para os nossos netos.
ou para os nossos bisnetos. E quem serão talvez os nossos netos e bisnetos? Nós mesmos, né? Bobagem. A pessoa fica preocupada, quem vai ser? Você mesmo. Não cuida não para ver. E aí voltaremos nós para cá, se aí já tivermos em condição espiritual melhor, porque o planeta está fazendo a sua lição de casa. Nós temos que ver se estamos fazendo a nossa. Então, meus irmãos, fique nos nossos corações a esperança e a força de vontade que tinham os primeiros cristãos, que enfrentaram desafios infinitamente maiores do que os que nós enfrentamos hoje. Ser chamados de bruxo, ser chamados de demoniado, essas coisas todas, isso é besteira. As pessoas podem achar que nós somos disso, daquilo, que fazemos isso, fazemos aquilo, não importa. Não tenham medo de dizer que são espíritas. Não tenham medo de dizer que acreditam em Jesus, que é Jesus que está do seu lado, que caminha, que enfrenta. Mesmo que o companheiro diga, você é uma pessoa fantástica, mas que pena que você é espírita. Sim, não tem problema, né? Ame-o assim mesmo. Porque se nós nos deixarmos envolver por esses pequenos detalhezinhos, estaremos perdendo a oportunidade de viver este evangelho que é maravilhoso, esta doutrina que é maravilhosa, que nos libertou. Quantos de nós foi libertado, não é mesmo? Da ignorância, da incompreensão, daquela angústia que nós tínhamos. Meu Deus, não é possível que o mundo seja só isso. Não é possível que eu vá morrer e acabar. Não é possível. E de fato não é. Para nós que acreditamos e para aqueles que também não acreditam. Porque essa é uma lei universal. Então, não briguemos, não chutemos a canela de ninguém, oremos por todos, estejamos do lado de Cristo, porque o Cristo estará do nosso lado. É isso que Ele nos falou, nos prometeu. Então, a nossa missão, enquanto espíritas que estamos hoje nesta existência, é fazermos reviver todos esses ensinamentos do nosso querido Mestre, através das nossas ações. Sejamos responsáveis conosco mesmos, com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de convivência, com a nossa vizinhança. Lembremos sempre, né? Se eu não quero que aquele mal, que aquela situação aconteça para mim, eu também não posso desejar para o meu irmão. Essa é a regra de ouro. Não deseje ao outro o que você não deseja para você. E assim nós vamos viver em paz para todos sempre. Então que Jesus, o nosso Mestre querido, meus irmãos, possa envolver a todos nós na certeza e na confiança de que um dia todos nós seremos anjos, como disse a música, na esperança de darmos continuidade ao nosso trabalho espiritual, quem sabe em paragens mais difíceis do que essa que nós estamos vivendo, para dar incentivo àqueles espíritos que estão lá atrás, ainda começando o trabalho da evolução espiritual, de que eles tenham fé, de que eles acreditem, de que nós não percamos ainda a esperança no homem, em que dias melhores também possam vir. Muito obrigado pela atenção dos senhores, muito obrigado pela oportunidade desta casa, pelo convite de aqui retornar e de receber todos esses olhinhos carinhosos, né, que nos olham atentos, né, todo esse carinho que vem através da vibração. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.